A gente vem de resultados negativos, né? A equipe produziu muito bem, buscou jogo, tentou propor, tentou impor as suas ações, mas infelizmente não foi o suficiente para alcançar as vitórias. Isso nos deixou mais do que tristes, né? A gente ficou muito indignado, principalmente com esse último resultado, né? Mexeu muito com o nosso brio, mexeu muito com os nossos ânimos internos. A gente sabe que pode produzir mais e melhor, e é assim que a gente vai buscar para esse confronto de quinta-feira, né? A gente sabe que vai enfrentar um adversário muito forte, um adversário que tem uma boa estrutura tática, que tem um bom entendimento de jogo. A gente já percebeu isso nos jogos que a gente assistiu. Então a gente está se preparando bem para fazer um bom jogo, voltar a vencer dentro do campeonato, né? Para poder continuar aí competindo e buscando lugares mais altos dentro dessa primeira fase de competição. Hoje a gente analisa de uma forma mais fria, depois que passou os jogos, né? E aí a gente entende que a competição ela é muito difícil, né? O campeonato ele é muito complicado. Então a gente sabia que teria dois bons adversários pela frente, que é o caso do Santa Cruz e do Souza, equipes acostumadas, né, no fator mando de campo. A gente sabia que ia ter essa situação. Contra o Pacajus foi um resultado por circunstâncias do campo, pelo contexto. Contra o Santa, eu prefiro não falar exatamente o que eu penso sobre aquele jogo. E o jogo contra o Souza, a gente pecou em alguns detalhes, esses detalhes que a gente está consertando, esses reajustes que a gente está tentando fazer, para vir mais firme, para vir mais forte aí contra o Nacional e conquistar um bom resultado em casa. Com a exposição e concordo com a situação de tentar encontrar um jogador específico para a posição, sabe? Eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala de sistema defensivo, nós não estamos falando só da linha de quatro, só dos volantes, é de um todo, né? E acredito eu que o nosso maior pecado no jogo contra o Souza foi a transição defensiva, né? A reação pós-perda muito, em alguns momentos, muito ruim, o que gerou contra-ataques para o adversário, né? E a gente acabou expondo muito o Railon, o Anderson Sobral a confrontos de 1 para 1 num setor do campo que não pode ter, tá certo? Então acho que aí a gente pecou, mas eu vejo que a gente tem bons jogadores na posição, a gente tem buscado melhorar comportamentos desses jogadores, no sentido de pressionar o portador da bola, de reagir mais rápido aos erros, né? Porque errar é normal, mas reagir mais rápido a esses erros. Então, como eu disse anteriormente, é organizar, reajustar e consertar alguns detalhes, né? Esses detalhes são fundamentais. Quando eu cheguei aqui no Campinense, existia, né, uma cobrança muito grande para que a gente colocasse um time mais dinâmico, que conseguisse ficar mais com a bola, que conseguisse chegar mais vezes no gol do adversário e que conseguisse impor um ritmo de jogo ofensivo. Nós estamos tentando fazer isso. É claro que isso gera ali, em alguns momentos, um desequilíbrio, enquanto isso não é um padrão ainda exatamente. Mas a gente vai tentar reajustar algumas coisas, né, para ter um equilíbrio maior, para que a gente consiga se impor sem se expor. Eu acho que esse é o desafio de todo treinador e aqui com a gente não está sendo muito diferente. Esses dias eu estava até ouvindo aí um cara que diz assim: quando eu ouço, eu esqueço, quando eu vejo, eu entendo, quando eu faço, eu aprendo. Então, o primeiro passo é fazer com que eles entendam. Então, é vendo, observando, olhando erros, olhando acertos, onde a gente pode melhorar, em que ponto que a gente está errando mais e que a gente precisa ser melhor, né? Mas também tem a apresentação do adversário, mostrar alguns pontos. Eu não gosto que meu time vá no escuro, eu gosto que meu time ele entenda quem que eles estão enfrentando, quais são os pontos fortes, outros pontos não tão fortes do time que a gente vai enfrentar. Então é para isso, eu considero essa análise de vídeo muito importante. Veja só como o jogo já é quinta, nós não temos muito tempo para treinar, é mais reajustes mesmo. E o vídeo é uma ferramenta muito importante para isso. Eu acho que atrapalha quando o treinador não está presente, então por isso eu falei para os jogadores e reafirmo publicamente que me responsabilizo pela derrota lá em Souza. A gente não sabe o que aconteceria se eu tivesse no banco, nunca vamos saber. Mas o fato de não estar prejudica, de alguma forma tem, não é por questão da comissão técnica, do Delmiro, etc., mas pelo treinador ter que estar ali, tendo uma leitura melhor do jogo, né, avaliando melhor o jogo, tá certo?
Então, com certeza, eu sinto uma responsabilidade maior por conta dessa derrota, né? Eu sou um cara muito ligado no jogo, eu acho que o treinador, se ele for para a beira do campo para ficar com os braços cruzados, é melhor ele ficar em casa vendo pela TV, comendo pipoca. Quem está na beira do campo tem que jogar junto, tem que tá participando efetivamente do jogo, sabe? Principalmente num clube onde a intensidade faz parte da história. Eu preciso equilibrar mais isso, porque em alguns momentos eu acabo perdendo um pouco a concentração, porque eu acabo exagerando um pouco. Então eu tenho trabalhado isso, né, eu tenho tentado equilibrar essas ações, né, porque eu entendo que é importante estar ligado, estar envolvido, mas também é importante ter, né, esse discernimento em alguns momentos, né, de tentar ter um pouco mais de cabeça fria, tá? Então eu trabalho isso, fazia 2 anos que eu não era expulso por cartão vermelho, por reclamação, né, e acabei sendo expulso lá em Recife, de forma injusta, mas fui. Mas é claro que manter esse equilíbrio em alguns momentos é importante, eu tenho tentado trabalhar demais essa circunstância aí. Então, eu até peço para o nosso torcedor fazer um esforço de alguma forma para ir nos ajudar lá na quinta-feira. Eu sei que o horário não é o melhor, eu sei que o dia não é o melhor, mas foi o que a gente conseguiu frente à CBF, porque a diretoria tentou de todas as formas, né, trazer esse jogo para um dia e horário melhor. Felizmente não foi possível, né, porque tem coisas que a gente controla, que o clube controla, outros estão fora do controle, né? Tem o organizador do campeonato, que é a CBF, o pessoal da segurança não nos deu outra condição, porque por conta dos eventos que vão ter na cidade, e isso impossibilitava o jogo de acontecer na data que estava marcado. Então foi o que sobrou para nós, e a gente tem que estar pronto, né? A gente só convida o torcedor para estar com a gente da melhor forma possível. Não sei se já foi divulgado aí preço de ingresso, essas coisas, mas que a gente consiga unir forças aí para estar todo mundo lá no Amigão. Essa vitória ela é muito importante. Acho que o torcedor já percebeu que o campeonato é difícil, é um grupo muito equilibrado. Para mim, desses 8 clubes que estão na nossa chave, os 4 que passar vão passar preparados para bater acesso, porque é um grupo que está exigindo isso dos clubes. Então, quem passar de fase já vai chegar no processo eliminatório sabendo quais são seus pontos fracos e fortes, muito bem claros, porque eles estão sendo expostos agora, né? Então, isso é muito positivo. Então, a presença do torcedor é muito importante, a gente conta com a presença do torcedor. Depois nós vamos ter um tempo maior para trabalhar, e é para ajeitar a casa, ver o que dá para fazer de melhor, olhar para fora no mercado também, ver algumas possibilidades de reforços. É isso que a gente tem feito no dia a dia, e quando tem uma pausa maior, a gente pode reforçar isso.